Tem mudanças que acontecem tão devagar que a pessoa só percebe quando já não se reconhece mais. Talvez isso esteja acontecendo com você neste exato momento, porque tem coisas que não quebram a gente de uma vez, vai apagando aos poucos. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente tem conversas sobre vida, sobre coisas que a gente sente, mas quase ninguém fala. E hoje em especial eu quero conversar com você sobre algo que eu tenho percebido que eu coloco como perigoso. Não é aquilo que destrói você rápido, não. Mas é aquilo que muda você devagar, até você esquecer como era antes. Então, fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo faça você perceber algo que ninguém tinha colocado em palavras ainda. O ser humano quase nunca percebe o momento exato em que começa a mudar. Não acontece de uma vez. Ninguém acorda num dia qualquer e simplesmente vira outra pessoa. Não. A mudança silenciosa acontece aos poucos. É uma decepção aqui, é uma frustração ali, é uma palavra que machuca, é um abandono que fica na memória. E quando você percebe, já não reage como antes. Tem gente que já foi leve, já foi espontânea, já acreditou mais nas pessoas, já confiou mais nas pessoas, já sonhou sem medo, mas a vida foi endurecendo ela devagar. E sabe o que é mais assustador? É que muitas vezes a pessoa nem percebe isso acontecendo. Ela só continua vivendo, só continua tentando sobreviver todos os dias. Até que um dia alguma coisa acontece e ela percebe que perdeu partes de si no caminho. Ela perdeu a alegria, ela perdeu o entusiasmo, ela perdeu o brilho, não porque quis. Não foi isso, mas porque passou tempo demais suportando coisas que a machucavam em silêncio. Porque o problema da dor emocional é que ela altera a forma como você enxerga a vida. Depois de certas feridas, você não entra mais nos lugares da mesma forma. Não. Você não ama mais da mesma forma, você não confia mais nas pessoas da mesma forma. E talvez parte do seu cansaço hoje não venha do presente, não, vem do acúmulo. Coisas que você nunca resolveu, sentimentos que você simplesmente engoliu, palavras que fingiu que não doeram. Sabe por quê? Porque tem pessoas que passam tempo demais suportando tudo calado, que esquece que também precisava ser cuidada. E aos poucos ela vai se tornando emocionalmente distante de si mesma. Você continua vivendo normalmente, mas já não sente as coisas igual antes. A vida fica pesada, o coração fica defensivo, a alma fica cansada e o pior é que muita gente chama isso de maturidade. Mas às vezes não é maturidade, não. É sobrevivência emocional. É alguém que aprendeu a não demonstrar mais o que sente, porque passou tempo demais sendo machucada. E isso cria um problema perigoso. Por que perigoso? Porque chega uma hora em que você já não sabe mais distinguir quem você realmente é e quem precisou se tornar para sobreviver. Tem pessoas que ficam tão acostumadas a suportar tudo que desaprenderam a pedir ajuda. E isso vai isolando elas emocionalmente. Porque quanto mais a pessoa sofre em silêncio, mais difícil fica acreditar que alguém entenderia sua dor. Então, ela guarda, simplesmente ela guarda. E aquilo que foi guardado vai pesando por dentro, vai alterando o comportamento dela, vai alterando a energia dela, vai alterando a forma dela enxergar a vida. Até que um dia a pessoa percebe que já não sente mais vontade de muita coisa. E não é preguiça,
não é frieza, é desgaste emocional acumulado. Só que existe uma coisa importante que quase ninguém fala. Você não precisa permanecer assim para sempre. Só porque a vida endureceu você, não significa que essa é a sua versão definitiva. Não. Porque algumas pessoas confundem proteção emocional com identidade. Começam a acreditar que agora são frias, que agora não conseguem mais sentir, que agora nunca mais voltarão a ser leves. Mas talvez essa não seja a sua essência verdadeira. Talvez seja apenas a armadura que você criou para continuar sobrevivendo. E armaduras protegem, mas também afastam. Porque uma pessoa ferida começa a levantar muros até contra quem queria cuidar dela, proteger ela. E o mais triste nisso tudo é que muitas vezes a pessoa sente falta de quem era antes, da versão que ria mais, da versão que acreditava mais nas pessoas, que tinha esperança mais fácil. Mas escuta isso agora com atenção. Você ainda não acabou. A sua essência ainda existe aí dentro, talvez escondida, talvez cansada, talvez sufocada por tudo que você viveu, mas ainda existe. E talvez esse seja o momento de parar, de sobreviver emocionalmente e começar a reconstruir a si mesmo. Porque continuar machucado não pode virar identidade. A dor pode explicar muita coisa, mas ela não pode decidir quem você vai se tornar, quem você vai ser daqui para frente. E talvez Deus esteja tentando mostrar isso para você faz tempo, que existe vida aí dentro ainda, existe ainda sensibilidade, ainda existe propósito para você. Só que antes de florescer de novo, você vai precisar parar de alimentar tudo aquilo que estava adoecendo a sua mente. Por exemplo, permanecer em ambientes que sugam sua paz, aceitar relações que apagam a sua luz, porque ninguém consegue se reencontrar continuando nos mesmos lugares que fizeram ela se perder. Talvez hoje o primeiro passo não seja mudar a sua vida toda, não. Talvez seja apenas voltar a ouvir a sua própria alma. Agora me responda com sinceridade. Qual parte de você a vida mudou mais? Se isso te fez pensar como eu pensei, então esse vídeo já valeu a pena. Eu já te peço, se inscreve no canal para que a plataforma entenda que é relevante, deixe o seu like, mande este conteúdo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir, e a gente se vê no próximo episódio de Júnior Sem Filtro, pois aqui sempre tem conteúdo novo. Fique com Deus e até mais.